Meus amigos, vou mostrar para vocês hoje como funciona uma coletiva de imprensa. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte. E aí você está de carona comigo. Vamos entrar na delegacia e eu vou te mostrar como é feita uma coletiva de imprensa. O que você não vê na televisão, mas eu vou começar a postar aqui. Essa é a Delegacia de Homicídios, DHPP. A imprensa já está por aí. Olha só, os colegas da Globo, SBT, Band, Record, Alterosa, O Tempo, já está todo mundo aí. E aí cada um posiciona o seu equipamento de trabalho, a sua câmera, o seu microfone. Os delegados chegam, sentam nessa mesa que você vê à frente. Esse aí é o pessoal da comunicação da Polícia Civil. E aí alguns jornalistas, colegas de trabalho. A delegada se apresenta e começa. E atualmente estou como titular da 5ª Delegacia Especializada de Homicídio Sul de Belo Horizonte. E aí a delegada vai explicando, vai conversando com a imprensa. Depois cada um fecha o seu VT ou a reportagem e coloca o que interessa na reportagem, a parte que o repórter ou a repórter julga mais importante. Essa é a delegada Ana Paula de Oliveira, que participou de uma operação. Segundo delegado. Matheus Moraes Marques, delegado da Homicídios. Esse é o doutor Matheus Marques. Aí os jornalistas começam a fazer o chamado quebra-queixo. Isso aí chama quebra-queixo, tá, gente? Não é que a gente vai bater no delegado, não. Longe disso. São as perguntas feitas pelos jornalistas às autoridades, aos policiais, militares e civis. Vai vendo. A partir do homicídio que ocorreu do Wesley, a gente conseguiu elementos de informação que nos abriram se você quer ver em relação à existência dessa essa coletiva na íntegra, vai lá no meu YouTube, Wagner de Oliveira. Isso é comprovado por vários elementos que a gente conseguiu angariar a partir de uma extração de dados, e nós percebemos que membros dessa organização estavam ceifando a vida de outros, justamente para tentar aumentar o domínio territorial e, consequentemente, expandir a venda de drogas, visando aí ao aumento do lucro. Existe alguma ligação com o nome vermelho, ou seja, criminosos que vai ver o tempo do senhor e a função aqui? Matheus Moraes Marques, delegado da Homicídios. Matheus com TH? TH. Delegado, foram 12 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão, e principalmente com foco no bairro de Taquaril. Os senhores estão investigando a existência de uma organização criminosa. Eu gostaria que o senhor falasse de que forma essa organização é. Olha, a gente, a partir do homicídio que ocorreu do Wesley, a gente conseguiu elementos de informação que nos abriram luzes em relação à existência dessa organização. Essa organização é voltada para o tráfico de drogas, isso é comprovado por vários elementos que a gente conseguiu angariar a partir de uma extração de dados, e nós percebemos que membros dessa organização estavam ceifando a vida de outros, justamente para tentar aumentar o domínio territorial e, consequentemente, expandir a venda de drogas, visando aí ao aumento do lucro. Existe alguma ligação com o nome vermelho, ou seja, criminosos que vai ver vindo de fora? Qual é a ligação dessa organização com o governo vermelho? Olha, a gente só vai poder bater o martelo na hora que finalizar essa investigação, mas há indícios de que essa facção criminosa poderia estar recebendo um fornecimento de drogas dessa facção do Rio de Janeiro. Porém, como eu disse, só poderemos bater o martelo a hora que a investigação finalizar e que a gente tiver elementos suficientes para afirmar essa situação. Quantos foram os alvos hoje? Eles são os líderes, gerentes, atuam no Taquaril? Tem Morro das Pedras também ou não fica nessa fase? Como é que é? Olha, hoje o alvo foi o Taquaril. Como nós dissemos, é a primeira fase dessa operação que ainda vai se desdobrar e com certeza teremos ações no Morro das Pedras. Então, a gente identificou uma célula da organização criminosa que atua no Taquaril e conseguimos realizar a prisão, cumprir o mandado de prisão de 3 chefes dessa organização criminosa, 2 gerentes e 4 vendedores, guerreiros ou pista, como eles mesmos falam. O senhor falou que a própria população pediu ajuda, que não é muito comum, né? Porque o clima lá estava tenso. Exatamente. Em razão dessa escalada de homicídios que teve num curto espaço de tempo na região, até os familiares dos criminosos começaram a se preocupar com a vida deles. Então, por incrível que pareça, eles procuraram os investigadores e começaram a fornecer elementos que subsidiaram a nossa investigação.
que aí depois foi corroborada com extração de dados telefônicos, com quebra de sigilo e com depoimentos sigilosos também. O material Esses homicídios apreendido. são faccionados, né, que se intitula de que eles queriam tomar os pontos dessas pessoas que morreram? Olha, é aquilo, a gente só vai poder afirmar isso ao final do inquérito, mas a gente percebe que quando há uma guerra é justamente pela vontade de controlar o território do rival e expandir ali a venda de drogas. Fala um pouquinho desse primeiro crime que culminou nessa investigação. Olha, o primeiro crime pode ser melhor esclarecido pela doutora Ana Paula, que ela que estava à frente desses homicídios que ocorreram anteriormente. Eu cheguei para ajudar na força-tarefa, especificamente na organização criminosa que teve a primeira operação na data de hoje. Mas além desse crime, o delegado até disse que precisa ainda fechar outros homicídios, mas até o momento, quais homicídios aí, quantos ajudaram a dar início a essa operação? Olha, a gente tem em mente aí pelo menos uns 5 homicídios que a gente acredita que é decorrente dessa guerra e da expansão que a organização criminosa quer fazer no território para controlar e aumentar a venda de drogas. Então, acreditamos no momento que pelo menos de 5 a 7 podem ter relação direta com essa guerra. Sobre o material apreendido, o que foi apreendido e como ele auxilia agora em novas fases, novas operações da Polícia Civil? Olha, a gente apreendeu muitos dispositivos eletrônicos que hoje nos ajuda muito a corroborar a linha investigativa já adotada e a direcionar as próximas ações. Então, vai demorar um pouco pela quantidade de material apreendido, mas a gente acredita que após a análise desses celulares que eram alvos dos mandados de busca e apreensão, nós teremos elementos para fechar o inquérito e aí bater o martelo. Se existe uma facção ali interessada na região, se é uma guerra territorial, se eles só estão se intitulando faccionados ou se existe mesmo facção atuando nesse território. Meus amigos, vou mostrar para vocês hoje como funciona uma coletiva de imprensa. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte. E aí você está de carona comigo. Vamos entrar na delegacia e eu vou te mostrar como é feita uma coletiva de imprensa. O que você não vê na televisão, mas eu vou começar a postar aqui. Essa é a Delegacia de Homicídios, DHPP. A imprensa já está por aí. Olha só, os colegas da Globo, SBT, Band, Record, Alterosa, O Tempo, já está todo mundo aí. E aí cada um posiciona o seu equipamento de trabalho, a sua câmera, o seu microfone. Os delegados chegam, sentam nessa mesa que você vê à frente. Esse aí é o pessoal da comunicação da Polícia Civil. E aí alguns jornalistas, colegas de trabalho. A delegada se apresenta e começa. E atualmente estou como titular da 5ª Delegacia Especializada de Homicídios Sul de Belo Horizonte. E aí a delegada vai explicando, vai conversando com a imprensa. Depois cada um fecha o seu VT ou a reportagem e coloca o que interessa na reportagem, a parte que o repórter ou a repórter julga mais importante. Essa é a delegada Ana Paula de Oliveira, que participou de uma operação. Segundo delegado. Matheus Moraes Marques, delegado da Homicídios. Esse é o doutor Matheus Marques. Aí os jornalistas começam a fazer o chamado quebra-queixo. Isso aí chama quebra-queixo, tá, gente? Não é que a gente vai bater no delegado, não. Longe disso. São as perguntas feitas pelos jornalistas às autoridades, aos policiais, militares e civis. Vai vendo. A partir do homicídio que ocorreu do Wesley, a gente conseguiu elementos de informação que nos abriram se você quer ver em relação à existência dessa essa coletiva na íntegra, vai lá no meu YouTube, Wagner de Oliveira. Isso é comprovado por vários elementos que a gente conseguiu angariar a partir de uma extração de dados, e nós percebemos que membros dessa organização estavam ceifando a vida de outros justamente para tentar aumentar o domínio territorial e, consequentemente, expandir a venda de drogas, visando aí ao aumento do lucro. Existe alguma ligação com o nome, ou seja, criminosos que estão vindo de